2:7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Hoje o tema da palavra vai ser avivar, e avivar significa dar vida, se animar, despertar. A gente vê que Deus ele soprou vida desde o início, sabe? Mas a gente insiste em escolher caminhos de morte. Em Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Outras traduções diz que caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. A gente vê aqui que Deus, ele desde o início, ele soprou vida. Só que através do pecado a gente vê que a vida realmente do soprar de Deus, de ter uma vida entregue a Ele, foi totalmente corrompida e deu lugar para caminhos que são de morte. E acaba que a gente, por viver para Deus, buscar viver uma vida com Deus, acaba se deparando com desânimo e não vivendo essa vida, sabe? Esse despertar de Deus em nós, essa vida de Deus em nós. Isso porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado algumas coisas que são primordiais em uma vida com Deus, primordiais em um relacionamento, em uma vida onde você deve nutrir e se alimentar de Deus. Eu queria que você pensasse, sabe, como que tá a sua vida em questão de se sentir animado para viver para Jesus, se sentir realmente despertado a viver uma vida entregue a Ele, de ter a vida dele em você. Talvez se você analisar agora como você está, você pense que não se sente mais animado para viver para Ele, para se entregar para Ele, para ter uma vida com Ele e também para viver aquilo que Ele tem para sua vida e viver as coisas que Ele preparou para você. E é muito fácil identificar os porquês que a gente se sente assim, sabe? Quando a gente deixa de meditar na palavra, quando a gente deixa de orar, quando a gente começa a priorizar outras coisas ao invés de priorizar Deus, e quando a gente começa a ceder ao pecado, que eu acredito que seja o final disso tudo que a gente deixa de fazer. Se a gente deixa de meditar na palavra, deixa de orar, deixa de priorizar as coisas de Deus, a consequência vai ser a gente viver constantemente cedendo ao pecado e as coisas que nos afastam de Deus. Então, se eu começo a ceder a coisas que me afastam de Deus e começo a ceder também a não fazer as coisas que me aproximam dele, eu começo a viver caminhos de morte, eu começo a viver coisas que ao invés de me animar, né, espiritualmente, vai me tirar o ânimo de viver uma vida entregue para ele, mas vai me dar um ânimo para viver longe da presença dele. Vai me dar um ânimo para me afastar cada vez mais ao invés de me aproximar dele. Em Efésios 5:14 fala assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Deus ele tá falando aqui que ele quer nos despertar. Talvez hoje você precise desse despertar, sabe? Esse é o primeiro culto do ano, então é uma grande oportunidade de você começar a sua vida com Deus de uma forma mais entregue, a sua vida com Deus de uma forma mais realmente viva, sabe? Avivada. Então aqui Deus está falando para mim e para você: desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos. Sabe, talvez você está num sono profundo de uma vida com Deus, talvez você está no sono profundo daquilo que Deus tem para sua vida, talvez você está realmente dentre os mortos, vivendo caminhos de morte longe da presença de Deus e vivendo longe daquilo que Ele tem para sua vida. E tudo isso acarretou em você começar esse ano totalmente desanimado a viver para Jesus, a se entregar diariamente para Ele, a se relacionar diariamente com Ele. E o legal disso aqui é que resplandecer é tornar notável, brilhar de um modo muito intenso. Então ele fala que Cristo resplandecerá sobre ti. Então quando eu tenho esse sopro de vida em Deus em mim, quando eu tenho esse despertar dele em mim, é algo que vai ser notável. Cristo ele vai aparecer através da minha vida. Cristo ele vai começar a ser notável na minha vida. Então se Cristo parou de aparecer através das nossas vidas, é porque a gente está morto. É porque a gente está desanimado, é porque a gente deixou de ser despertado por Ele, e não apenas despertado, sabe, mas deixou de ouvir esse despertar. É como se fosse um despertador que está tocando, e ao invés de a gente levantar, porque ouve o despertador, não, a gente vai lá e desliga.
Deus, ele pode estar nos chamando agora, sabe? Desperta dentre os mortos, desperta você que está dormindo, sabe? Talvez você está dormindo numa cama de pecado, no sentido de estar totalmente deleitado nos prazeres dessa vida. Talvez você está morto em seus pecados também, e você precisa ter esse soprar de Jesus em você, e ter esse ânimo de Jesus em você, de ter essa vida dele em você nesse momento. Mas a gente precisa escutar, sabe? Ele tá nos chamando para despertar. Será que a gente vai ouvir ou vai continuar fingindo de surdo, ou fingindo que não tá ouvindo, fingindo que não é com a gente? A gente pode começar realmente esse ano da melhor forma, buscando a Deus. Buscando nos aproximar, buscando se desviar desses caminhos que são caminhos de morte, buscando se desviar desses caminhos que parecem direitos, parecem caminhos bons, mas são caminhos que nos levam para longe de Deus. E isso não desanima. E isso nos tira a alegria de viver na presença de Deus, nos tira a alegria de se deleitar na presença dele e de estar com ele. Quando Deus nos traz vida, ficamos alegres. Acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Deus, ele pode renovar a vida dentro de nós, e a vida é Jesus. A palavra mesmo diz que ele é a vida, e se a gente não tem a vida de Jesus em nós, a gente realmente vive como mortos-vivos. Realmente a gente vive desanimado, e não apenas, talvez você não se sinta desanimado para viver, ou não se sinta desanimado na vida que você tem levado, mas porque você está animado, né, com coisas que são da sua carnalidade, com coisas que são carnais, e isso te traz um ânimo, mas é um ânimo passageiro. Eu tô falando aqui de ânimo e desânimo de buscar a Deus. Não tem mais ânimo de buscar a Deus, não se sente mais ânimo em estar na presença dele e se sente totalmente desmotivado e desanimado. Mas você e eu passamos a nos sentir assim quando a gente deixa de meditar, deixa de orar, deixa de priorizar as coisas de Deus e começa a ceder ao pecado. E começa a ceder às coisas que nos levam para longe de Deus. Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Sabe, essa deve ser o nosso pedido hoje. Deus, renova a vida dentro de mim. Renova a vida dentro de mim para que eu me sinta alegre, não alegre com os prazeres dessa vida, mas alegre com o prazer de estar na tua presença e de viver para você. Em Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se. Alegrem-se. Então, alegre-se sempre no Senhor. A gente pode trocar aqui: anime-se sempre no Senhor. Despertem-se sempre no Senhor. Então a gente pode se despertar, se animar no Senhor. Ele é a fonte de ânimo. Ele é a verdadeira fonte do despertar, a verdadeira fonte de ânimo que a gente precisa, de vida que a gente precisa. Então a gente pode realmente começar esse ano de uma forma totalmente diferente, onde o desânimo pode vir durante o ano, sabe? São muitos dias aqui pela frente e acontecem muitas coisas que podem nos animar. Mas se a gente se fortalecer diariamente, se a gente meditar em Deus, meditar na palavra dele, quando vier o desânimo, a gente vai estar bem alimentado, então a gente vai suportar passar pelo desânimo e não vai desistir de buscar o ânimo em Jesus. Não vai desistir de buscar a vida em Jesus, né? Desistir de ouvir a voz dele chamando: desperta você que está dormindo, desperta você que está morto espiritualmente. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15:11. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Deixe que a alegria de Deus entre no seu coração e a alegria de vocês seja completa. Então, nós precisamos da alegria dele em nós para que a nossa alegria seja completa. Nós precisamos de Deus em nós para que a gente se sinta vivo completamente, para que a gente se sinta animado completamente, para que a gente se sinta despertados completamente, avivados completamente. Mas para a gente ser avivado, a gente precisa ser lapidado por ele. Porque tudo isso aqui de meditar na palavra, de deixar de orar, de orar, meditar na palavra, orar e buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, priorizar as coisas dele, vai nos podar, vai nos lapidar. E isso, dia após dia, vai nos trazer, sabe, um avivamento dentro de nós, vai nos avivar, vai nos trazer vida. Então a gente precisa se deixar ser lapidado por Deus, a gente precisa se deixar ser amassado por ele, como realmente a palavra diz, que Deus é o
o oleiro e nós somos os vasos, onde nós somos amassados, onde nós somos realmente tratados ali até que a gente possa ser um vaso que glorifique a Ele. Então, a gente precisa deixar Ele nos lapidar. A gente precisa deixar Deus nos tratar e tirar tudo aquilo que impede a gente de ser avivado, sabe? Se algo me impede de meditar na palavra, eu preciso tirar. Se algo me impede de orar, eu preciso tirar. Se algo me impede de priorizar o reino de Deus, eu preciso tirar. Se algo me facilita ceder ao pecado, eu preciso tirar. E esse tirar é ser lapidado. Esse tirar é ser moldado por Jesus, é ser tratado por Jesus. Então, para a gente ser avivado, coisas precisam ser tiradas. E não apenas tiradas. Não adianta tirar e deixar o vazio ali sem colocar nada. Precisam ser tiradas e coisas de Deus precisam ser colocadas no lugar. Se coisas me atrapalham a meditar, tiro as coisas que me atrapalham a meditar e eu preciso meditar na palavra. Se coisas me atrapalham a deixar de orar, eu preciso tirar essa coisa, mas eu preciso começar a orar. Não adianta apenas tirar. Não adianta apenas tirar algo do lugar e não colocar outra coisa ali. Ou pior, tirar algo do lugar e substituir por outra que vai dar o mesmo efeito, sabe? Vai continuar te desanimando a ter uma vida com Deus. Eu preciso tirar coisas que me desanimam a ter uma vida com Deus, a se entregar para Jesus, a ter uma vida espiritual com Ele e colocar coisas que venham dele, que essas coisas vão me dar um ânimo, vão soprar ânimo em mim, vão dar uma injeção de ânimo na minha vida para que eu possa viver para Ele. Então, acho que nada melhor do que como primeira palavra a gente ter esse sopro de ânimo dentro dos nossos corações e na nossa vida. Esse sopro de ânimo em nós. E mais do que isso, esse sopro de tomar vergonha na cara, sabe? Porque às vezes a gente se desanima da presença de Deus, de buscar a Ele por culpa nossa mesmo. Porque a gente acaba deixando para trás coisas que são muito importantes de uma vida com Deus, muito importante de uma caminhada com Ele. Não adianta eu querer conhecê-lo e não ir conhecê-lo. Não adianta eu querer abandonar o pecado e não ir até Deus para que Ele possa me fortalecer para abandonar o pecado. Não adianta eu falar que eu quero despertar da morte espiritual se eu não vou até Ele para que minha vida espiritual possa começar a ter vida. Então não adianta apenas falar, não adianta apenas querer, sabe? Às vezes o querer pode ser algo muito bom, mas também muito ruim, que muitas pessoas apenas querem, mas não agem diante desse querer. Então, que a gente venha se sentir avivados, mas para que a gente possa se sentir avivados, a gente precisa ouvir a voz dele nos chamando para despertar, a viver uma vida com ele e ter realmente uma disciplina espiritual, não por seguir uma rotina, não por seguir ali uma regra ou seguir uma cartelinha de crente, mas porque a gente deve ter prazer em ter uma disciplina espiritual com Deus, ter prazer em ter um relacionamento com Ele diário. E esse relacionamento nos faz avivados, e esse relacionamento nos traz vida, e não deixa que o desânimo, quando bater a porta, quando ele bate a nossa porta, e o desânimo faça morada em nós. Pode até vir, mas fazer morada ele não vai fazer, porque a gente vai estar avivado e preparado para os dias maus que vêm, por dias difíceis que vêm, por dias que a gente às vezes não quer buscar, não quer orar. Mas se você se alimenta diariamente e chegar esse dia que você não quer se alimentar, não consegue, por algum motivo, você vai estar alimentado dos outros dias, sabe? Então você vai pelo menos ter um pouco de alimento ali para conseguir vencer. Então que você venha ser avivado, mas não ser avivado de uma forma que você apenas acha que está avivado, sabe? Mas ser realmente avivado. Ser avivado é buscar a Deus, ser avivado é viver para Ele, ser avivado é abandonar o pecado, é ter uma vida transformada. Ser avivado é falar aquilo que a Bíblia diz. Ser avivado é não apenas guardar, sabe, essa vida dentro de nós, mas é espalhar para outras pessoas. Ser avivado é viver para Ele verdadeiramente, é ter a vida de Jesus em nós, é ter a vida dele pulsando dentro de nós, e esse pulsar vai resplandecer, vai ser notável em nossas vidas e não vai atingir apenas a nossa vida, vai atingir a vida de outras pessoas também. Então que você venha ser avivado em nome de Jesus, mas que esse avivar venha te fazer buscar mais a Deus.